Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje eu vou comentar com vocês sobre alguns questionamentos que têm sido feitos pelos pacientes de uma maneira bastante frequente sobre algumas patologias ao nível da coluna vertebral, em especial a nível da coluna lombar. E esses questionamentos são bastante simples, mas eu sinto que não há um entendimento correto. Por isso, eu vou fazer uma sequência com alguns vídeos falando de o que é bico de papagaio, popularmente chamado, que são os osteópatas, a artrose da coluna lombar. O que é uma hérnia de disco? Como é que ela faz a compressão do nervo? Qual é o entendimento que se tem sobre a hérnia de disco? Depois faremos uma orientação de como é que se forma o termo chamado de estenose do canal lombar, tá? Que é o estreitamento do canal. E por último, nós vamos falar de alguma coisa não tão frequente, mas bastante nos questionado, que é sobre a espondilolistese, ou seja, o escorregamento que possa haver também da coluna lombar. Tá? Então, mostraremos uma sequência com os vídeos, as imagens, para ser assim bem explicativo, tá certo? Eu gostaria que vocês nos seguissem nas nossas mídias e compartilhem este vídeo e também nos dando um gostei ou não gostei, ou um like ou seu dislike, como queiram, tá bem? O primeiro tema que nós falaremos é sobre a artrose da coluna, osteoartrose. Mas por trás da artrose existe uma palavra que está comumente usada pelo paciente, que são os famosos bicos de papagaio. O que é o bico de papagaio? Como é que ele se forma? E quais são as queixas que ocorrem com o bico de papagaio? É importante falar que a artrose é um desgaste da coluna. Esse desgaste é onde? Nas cartilagens. Então nós temos a coluna vertebral, na sua porção posterior, tem 4 articulações, 2 superiores e 2 inferiores, que são as facetas articulares, como nós estamos vendo no vídeo, na animação aqui ao lado, tá certo? Então, há uma alteração dessas facetas, há uma alteração desta cartilagem e, com isso, faz um processo inflamatório e há uma formação de um novo osso por intermédio desse desgaste. Então, tanto das facetas posteriores, como também no disco, entre uma vértebra e outra existe o disco. E esse disco vai diminuindo a sua altura, causando esse desgaste. E a formação, o aumento desse desgaste é o famoso bico de papagaio, como nós estamos vendo no vídeo ao lado. As causas principais da artrose. O primeiro detalhe da artrose é a faixa etária, Normalmente, as pessoas acima dos seus 45, 50 anos, você já começa a ter essa degeneração. Então, o primeiro detalhe em relação às causas é a faixa etária. Segundo, são as atividades profissionais que o paciente desempenhou durante toda a vida. Os movimentos repetitivos, isso poderá causar algumas doenças laborais. Um exemplo clássico que se tem é o próprio dentista, que aí é o nível da coluna cervical, mas é um cidadão que tem uma tendência a ter um pouco mais de artrose a nível da coluna cervical. O peso corporal. Sempre nós temos orientado os pacientes que o peso corporal é um fator de extrema importância na causa da dor. Então, você ter uma boa relação entre o peso e a sua estatura, isto é fundamental. A redução desse movimento, você tendo esse tipo de preocupação em relação à redução desse movimento, isso faz com que haja uma diminuição de todo esse processo inflamatório, melhorando o quadro de dor. Então, essas são as principais causas da osteoartrose. E ainda, dentro das causas, eu gostaria de salientar que há exemplos claros, há evidências de que tenha-se uma certa hereditariedade, ou seja, isso tem um fator familiar que também é algo importante na osteoartrose. Os principais sintomas da osteoartrose.
é rigidez matinal principalmente. O paciente diz: doutor, eu levanto com dificuldade para caminhar, eu levanto com falta de mobilidade e com o decorrer das horas eu vou melhorando. Ou seja, isso chama-se de rigidez matinal. Essa é a queixa principal. Essa rigidez é acompanhada de dor, de limitação funcional, causado pelo processo inflamatório. Junto com isso, se acompanha de contraturas musculares. Às vezes o paciente anda até um pouco arcado, certo? Ele anda com uma inclinação da coluna, seja lateral ou seja para frente, com dificuldade de caminhar. Então esses são os sintomas principais da osteoartrose. Sobre a formação dos osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio, eles são formados através da degeneração das cartilagens articulares, tá? E é importante que você saiba que o osteófito, por si só, ele não tem dor, ele não causa dor. O problema é que o crescimento desse osteófito poderá estar num local, por exemplo, onde passa a estrutura nervosa, a estrutura neural, o foramen da onde o nervo sai, e aí sim pode causar alguns sintomas dolorosos. E quando nós temos os osteófitos que se mostram na parte anterior da coluna vertebral, aquelas pontas da parte anterior, isso excepcionalmente vai causar dor. Isso é uma defesa que o nosso organismo faz em relação a uma instabilidade que nós temos na coluna vertebral. O diagnóstico, como eu sempre gosto de frisar, o diagnóstico começa pela parte clínica. Uma boa anamnese, um bom histórico da queixa do paciente, isso é fundamental. A seguir, um exame físico. O exame físico vai nos dar uma ideia perfeita desta limitação. E em terceiro, o estudo por imagem, que sempre deve começar por um raio-x simples, que possa ser um raio-x estático, ou seja, em AP em perfil, ou um raio-x dinâmico, fazendo a flexo-extensão da coluna para se ver se tem algum tipo de instabilidade ou não. A partir desse tipo de exame, se tiver uma queixa radicular, alguma coisa com dores intensas nos membros inferiores, nós poderemos evoluir para um exame que nos dê maiores detalhes. E o exame de escolha nessa situação é a ressonância nuclear magnética. E, finalmente, sobre o tratamento. O tratamento, devemos sempre seguir a nossa escada de tratamento, né? É o tratamento clínico, com anti-inflamatórios, com analgésicos, que é muito importante. Às vezes, só com essa medida você já consegue ter um bom controle da patologia em si, das queixas. Caso não tenha uma evolução favorável, vamos evoluir com uma fisioterapia especializada. É muito importante o fisioterapeuta saber trabalhar e o paciente entender os exercícios, o reforço da musculatura. Se houver necessidade de uma evolução, aí entramos sim na parte da medicina intervencionista, que são os agulhamentos, os bloqueios que se faz na faceta ou nos ramos nervosos próximos à faceta, para que se tenha uma melhora do quadro ósseo. E por último, se discute a necessidade de um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é um tratamento absolutamente de exceção.